Vamos responder então aqui as perguntas que já chegaram até nós para o programa. E a primeira delas, né, uma pessoa que pede para não ser identificada, ela diz assim: gostaria de saber se mãe solteira pode comungar e se pode ser catequista de todas as etapas, ou tem alguma diferença. Bom, primeiro, se a mãe solteira pode comungar. Evidentemente, a pessoa que vive uma vida sexual antes do casamento, né, não está vivendo de acordo com a lei de Deus. Mas claro, se essa pessoa se arrependeu do que fez, se confessou, pediu perdão a Deus, está perdoada, entende? Então pode comungar, ok? Não é um pecado irremissível que não possa ser redimido, pode, não é? Faça a sua confissão, entende? Você pode comungar. Ela pergunta se pode ser catequista de todas as etapas, aí você conversa com o seu pároco. Seu pároco conhece você, entende? Pode te orientar e pode te ajudar. Eu até parabenizo você, né, dessa vontade sua de ser catequista, porque nós precisamos de muitos catequistas, muitos. As crianças precisam ser evangelizadas, como também os jovens e até os adultos, ok? Então fica aí essa orientação para você. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Você pode se identificar, ok? Para a pessoa que quer te atender por telefone, você pode dizer seu nome, sua cidade, direitinho, não tem problema. Só que você diga a ela: eu não quero que diga o meu nome no programa. Então a pessoa escreve aqui: não identificar no ar, e a gente já sabe, ok? Bom, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber qual está um pouco difícil de ler aqui. Qual a causa da depressão? Tá. O que a igreja fala sobre isso e gostaria de saber como sair da depressão. Olha, depressão é algo bastante complexo. Tem muitas causas. Há pessoas que entram na depressão porque perdeu um parente. Há pessoas que entram em depressão porque perdeu um emprego. Outras porque são muitas causas. Então, o mais importante é que a pessoa, a primeira coisa que faça, busque um tratamento. Né? Um bom psiquiatra, pode ser que ele tenha que até receitar algum remédio, porque a depressão tem cura, entende? O que a igreja recomenda? Recomenda isso, que você reze, você tenha fé em Deus, que você viva uma vida espiritual e que você procure o tratamento e não desanime, tenha fé em Deus. Eu queria dizer que escrevi um livro sobre isso, que eu chamei de A Luta contra a Depressão. E temos também aqui na Canção Nova, não é, um CD gravado sobre isso. São 2 palestras que eu fiz num acampamento aqui, onde o assunto era depressão, 2 palestras, 2 pregações, né, num CD para ajudar as pessoas a enfrentarem o problema da depressão. Então procure saber com o Departamento Audiovisual da Canção Nova, esse mesmo telefone, o 12 31 86 2600, e também esse livro, A Luta contra a Depressão. E há outros livros bons também que podem te ajudar. Não desanime, a depressão é algo que tem cura, entende? E a gente tem que buscar o tratamento e também a oração. O apoio da família, sobretudo, é muito importante que a família dê apoio àquela pessoa que está deprimida, né? Para que ela possa ter ânimo e sair dessa situação. Ok. Outra pergunta que vem da Jacira. A Jacira é da cidade de Paulínia. Ela diz assim: gostaria de saber se no caso dela, devido ao aumento das despesas, parou de pagar o dízimo há alguns meses, parou de pagar contas de um neto com síndrome de Down, né? E também ajuda a outras entidades, está com um filho que é... Bom, aí ela conta várias razões aqui pelas quais ela precisa parar de pagar o dízimo. Não tem problema. Veja, uma coisa que nós precisamos que entender é o seguinte: a igreja diz, o que diz o catecismo da igreja? Diz assim, que nós somos obrigados a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Nem a palavra dízimo o catecismo usa. Ninguém vai encontrar aqui no catecismo a palavra dízimo. A igreja não obriga a pagar dízimo de 10%, não obriga. É uma coisa bonita, que a gente deve fazer,
tem no Antigo Testamento, não tem no Novo. Mas veja bem, não é obrigado pagar 10%. Não é obrigado em que sentido? Muita gente pensa assim, se eu não pagar os 10%, eu estou cometendo pecado. Não está. O que a igreja diz? Você deve dar de acordo com as suas condições. Então, por exemplo, se você está passando agora um momento de dificuldade, que você colocou aqui, doença, etc., e você não tem problema. De repente você tem até que receber da igreja, ao invés de dar para a igreja. Compreendeu? Quando você estabilizar a tua vida financeira, você aí passa e dá. O que São Paulo diz? Né? O importante é a gente dar com alegria. Está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, São Paulo diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Lembra aquela velhinha lá do tempo de Jesus, que deu aquela moedinha só que tinha? E Jesus disse que ela deu mais do que aqueles que depositavam muito dinheiro ali dentro. Porque ela deu, da miséria dela, ela deu tudo que ela tinha, que ela podia dar. Então, é isso que agrada a Deus. Mais do que o dinheiro em si, o valor em si, é a disposição do coração. Compreendeu? É bonito dar 10%, muito bonito, mas o Código de Direito Canônico não obriga, o Catecismo da Igreja não obriga, não tem nenhum documento da Igreja que obrigue que se dê 10% do dia. Repito, é muito bonito, é muito importante, inclusive, para a igreja, mas para quem pode fazer isso, quem está em condições de fazer isso. Muito bem, Cecília, que é da cidade de Laguna, ela pergunta o seguinte, quer saber se a Igreja Católica permite a venda de bebida alcoólica e de bailes na festa do padroeiro? Essa pergunta volta toda hora, né? Realmente não é algo adequado. Olha, eu confesso a você, Cecília, que eu não conheço nenhum documento da igreja que diga explicitamente isso, é proibido vender bebida alcoólica em festa ou ter baile. Não conheço. Agora, a igreja, ela não consegue regular tudo. Se a igreja for regular cada aspecto da nossa vida moral, a igreja vai ter que fazer um código de direito canônico, um código de moral, e que as pessoas vão ter condição de ler. Então a igreja deixa dentro do bom senso e dentro daquilo que a moral católica já ensina. O que a moral católica ensina? A gente pode beber? Pode. Eu gosto de beber meu copo de vinho todo dia, mas não chega nem a me dar sono, muito menos embriaguez. É isso. Entende? Agora, numa festa de padroeiro, onde pode haver realmente crianças, jovens, que não têm equilíbrio para isso, então é melhor que não haja. Não haja bebida alcoólica para não causar tumulto. Tá certo? Muito bem. Marilene, que é de Muriaé, Minas Gerais, né? A Marilene pergunta o seguinte, gostaria de saber qual a diferença entre os cerimoniário e o coroinha. Olha, Marilene, o cerimoniário, aquele que ajuda a cerimônia litúrgica, né? E o coroinha, ele tem uma função menor, mais específica. Ele ajuda o padre ali, por exemplo, na hora de levar para o padre as galetas para colocar o vinho, a água no cálice, a purificação da mão do sacerdote, né? Antigamente, eu me lembro, o coroinha, ele tinha que responder também uma série de perguntas para o padre, hoje já não, hoje isso é o povo quem responde. O coroinha usava acionar, né, as campainhas na hora da consagração. Algumas coisas mudaram, tá? Mas a função de cerimoniário é uma função mais específica, onde ele cuida de cada detalhe da liturgia, ajudando o celebrante, no caso, às vezes, o bispo, dependendo também, quando é uma celebração assim mais especial, né? Então aí a função dele é mais detalhada. Muito bem, Maria das Dores, que é de Pernambuco. Sou ministra da Eucaristia, pedi um afastamento na igreja, mas posso levar a comunhão a pessoas doentes em hospitais, pessoas com doença mental, e posso atuar em outra igreja como ministra, mesmo tendo pedido esse afastamento em outra igreja. Veja bem, Maria das Dores, se você pediu afastamento da igreja, da sua paróquia, onde você é ministro da Eucaristia, para você ajudar em outra paróquia, outra atividade,
você precisa ter autorização do pároco. Veja, na igreja, ninguém faz nada por conta própria. Não. A igreja, ela tem o Papa, tem os bispos e tem os párocos. E tem nós, leigos, que ajudamos naquilo que é possível ajudar. Agora, ninguém pode, na igreja, fazer nada se não tiver autorizado. Entende? Nada que eu digo assim, daquilo que a igreja regulamentou. Então, por exemplo, ministrar, levar a Eucaristia para os doentes é uma atividade regulamentada pela igreja, do ministro da Eucaristia, que foi investido da função. Se você não está mais investido da função, pode ser até que o pároco te autorize. Pode, mas peça autorização a ele. Entende? Na paróquia onde você vai, onde você pretende levar a Eucaristia para os doentes e etc. É uma atividade bonita, né? É bonito que você queira fazer isso, mas para que você não seja, inclusive, criticada por ninguém, peça autorização para o pároco, que aí você fica sossegado. Bem, aqui, vamos ver se não há problema de identificação, não há. O Geraldo, que é de Aracaju, ele pergunta o seguinte: na Bíblia, em Mateus 12, 7, Jesus diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, né? Depois, na passagem em Lucas 22, 18, 10, né? A consagração do pão e do vinho, que Jesus diz: fazer isto em memória de mim, e não para fazer o sacrifício. Em outra passagem, Jesus diz: a casa de meu pai é casa de oração para todas as nações. Então, o templo não é um lugar de sacrifício. Pelo que ele vê na Bíblia, se a missa, pelo que ele vê na Bíblia, a missa não é um sacrifício. Ô Geraldo, veja bem, quem interpreta essas coisas não somos nós, Geraldo, é a igreja. Por que o Cristo deixou, não é? Por que o Cristo deixou o sagrado magistério da igreja, o Papa e os bispos, e deu a eles o carisma da infalibilidade para interpretar a Bíblia e ensinar para nós a doutrina? É muito difícil a gente ler 1, 2, 3 versículos e tirar uma conclusão doutrinária. Então, quem é que tem que fazer isso? São aquelas pessoas que estudaram profundamente teologia, têm o carisma do episcopado, ok? Então, eles é que dizem. Se a igreja diz para nós que a Santa Missa é o sacrifício do Calvário, que se torna presente no altar, é dogma de fé. Nenhum católico pode duvidar disso, entende? É por isso que a missa é o sacrifício, a oração por excelência da Igreja Católica. O fato de Jesus dizer que ele quer misericórdia e não sacrifício, não se refere ao sacrifício da missa. Ele está se referindo a outros tipos de sacrifício, que não é o sacrifício da missa, que ele mesmo realizou para a salvação da humanidade, para a salvação de cada um de nós. Entende? Repito, nós precisamos confiar na igreja. A igreja tem 2000 anos de inspiração do Espírito Santo. Jesus diz para os apóstolos, está lá em Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Entende? Então, para a gente não rejeitar nem o Pai, nem o Filho, a gente não pode rejeitar a igreja. A gente não pode rejeitar o ensinamento do Papa e dos bispos. Por exemplo, o que está no catecismo da Igreja Católica. Entende? Por quê? Porque senão nós estaremos rejeitando o próprio Cristo e o próprio Pai. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Entende? Há muitos católicos que não têm uma formação teológica tão profunda, mas querem corrigir a igreja, querem corrigir o que a igreja ensina. Ora, quem somos nós? Vamos ser mais humildes. Vamos ser mais humildes. Entende? Jesus deixou a igreja, e essa igreja já tem 2000 anos. Essa igreja lavou o chão desse mundo com o sangue dos mártires. Essa igreja foi colocada no mundo para nos levar para o céu. Entende? Então a gente não pode querer saber mais do que a igreja. Bom, a Jocely, que é da cidade de Limeira, aqui em São Paulo, ela diz que é católica, ficou 9 anos sem conseguir engravidar e fez inseminação artificial. Ela com o esposo quer saber se é pecado. Sua filha hoje com 6 anos, se é coroinha na sua paróquia. Ô Jocely, vamos dizer exatamente o que a igreja ensina.
Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Depois, se você quiser ler para conferir, ou outras pessoas quiserem ler para conferir, parágrafo 2376, 2376, a Igreja diz que o seguinte, que a inseminação artificial não está de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o filho seja gerado por um ato de amor dos seus pais. A Igreja ensina que a paternidade foi dada a Deus para o pai e para a mãe. Então a Igreja não quer que uma criança seja concebida num tubo de ensaio de um laboratório, na mão de um médico, de um químico, de um bioquímico. A Igreja não quer. Isso pode ser feito com animais, com plantas, mas não deve ser feito com a pessoa humana. Agora, veja bem, vocês fizeram, tem uma filha maravilhosa, a criança não tem problema nenhum, a criança não tem nada a ver com a maneira com que a gerou. A criança é amada por Deus, tem que ser amada por todos, deve ser batizada, e já foi batizada, até agora é coroinha. Agora você pergunta se é pecado. É pecado quando? Quando a pessoa sabe que não pode fazer e faz, aí é pecado. Eu acredito que vocês não sabiam, né? Está dizendo que aqui, né, que a menina já está com 6 anos, de repente, muita gente não sabe que a Igreja não quer que faça. Então, quando a gente faz uma coisa errada, sem saber que é errada, a gente não cometeu o pecado. Porque a ignorância, entende? É uma causa, né? É uma atenuante do pecado. Agora, é diferente da pessoa que leu aqui no Catecismo, sabe o que a Igreja ensina e insiste e faz, aí está cometendo pecado. Eu repito, a criança que vai nascer da inseminação artificial não tem pecado nenhum, não tem culpa nenhuma, tem que ser amada como qualquer pessoa. Mas se os pais sabem que não podem fazer, e aí nesse caso, estão violando uma lei da Igreja bem clara, como a gente vê aqui no Catecismo. Bom, eu estou dizendo exatamente o que a Igreja ensina. Edna de São Paulo, sobre os 10 mandamentos que estão no Êxodo, capítulo 20, né? Nós devemos guardá-los, ou se foi alterado, quem alterou? Bom, deixa eu dar aqui uma explicação geral. Santo Agostinho, lá no século IV, mais ou menos lá por volta do ano 400, Santo Agostinho pegou o Êxodo dos 10, né, lá do livro do Deuteronômio, onde estão os mandamentos, e Santo Agostinho criou o que hoje nós chamamos 10 mandamentos em cima do texto bíblico. O que Santo Agostinho fez? Ele fez alguma coisa assim pastoral, catequética, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão. E a Igreja achou que os 10 mandamentos que Santo Agostinho colocou para a catequese atendia perfeitamente o que Deus queria dizer na Bíblia. Porque a Igreja não interpreta a Bíblia ao pé da letra. Não, a Igreja interpreta o espírito da Bíblia. Então a Igreja entendeu que Santo Agostinho, na sua potência intelectual e potência espiritual, Santo Agostinho colocou exatamente o que o Antigo Testamento quis dizer. E por isso, a Igreja estabeleceu para nós, como orientação pastoral catequética, os 10 mandamentos. Então não houve alteração. Se houve alteração de palavras, não houve alteração de conteúdo. Isso é que é importante compreender. Tanto assim, que quando você pega a terceira parte do Catecismo da Igreja, que é a parte da moral católica, né, toda ela é centrada nos 10 mandamentos. Por quê? Porque é o chamado lex vivendi. O Catecismo tem o lex credendi, o lex celebrandi, o lex vivendi e o lex orandi. O lex vivendi é como a gente deve viver, a moral católica, em cima dos 10 mandamentos.